Fala aí, galera da USP de São Carlos. Eu sou o Thiago do Responde Aí e vamos começar agora um aulão de Cálculo 2 para P2 de vocês. Então, pessoal, como vai funcionar esse aulão? Ele foi, galera, preparado para ser mega prático, né? O que eu quero dizer com que o aulão vai ser mega prático é que durante o aulão eu vou estar resolvendo exercícios, né, do conteúdo que vocês me passaram. E conforme eu for resolvendo as questões, eu vou estar explicando aquele conteúdo para vocês. Tá bom, pessoal? Porque eu acho que assim a gente ganha tempo, né? Torna o aulão mais dinâmico e a gente ganha tempo e consegue aprender mais em menos tempo, né? Eu acho que é essa a ideia. Tá bom, pessoal? Enquanto o pessoal vai chegando aí, vai logando para assistir esse aulão, você pode aproveitar também e divulgar esse link aí, mandar para seus amigos, pessoal da sua turma. Deixa eu fazer só um toquezinho aqui, que isso aqui tá me incomodando. Pronto. Mandar esse link aí pro pessoal da sua turma para todo mundo assistir esse aulão. E antes de começar aí, propriamente dito, assim, né, começar aí de fato, eu quero também ter certeza que tá todo mundo me vendo bem, me escutando bem. Então, galera, sinaliza aí no chat que tem aqui do ladinho, ó, e todo mundo manda vou passar, anima o chat, que a galera do nosso relacionamento tá de olho. Então você vai mandando vou passar aí do lado, que a gente sabe que tá tudo bem, e assim a gente segue com o aulão, tá bom? Antes de começar o aulão também, né, eu tenho alguns recadinhos aí para dar para vocês. O primeiro recadinho é sobre a duração do aulão, que vai ter uma duração de 2 horas, e ele tá 100% gratuito para vocês aí da USP de São Carlos, ok? E o importante o legal na verdade que depois que esse aulão acabar, ele vai ficar disponível para vocês aí nesse, não sei se é no mesmo link, mas enfim, vai ficar disponível para vocês mais um tempinho para vocês reassistirem, voltarem a uma parte que vocês perderam, talvez, sei lá, talvez eu tenha passado muito rápido, ou sei lá, não deu pra você ficar até o final do aulão e você quer assistir uma parte, então, tipo, esse é o momento. Ou também pra você mandar pra algum amigo meu, algum amigo seu, né, desculpa, que não conseguiu assistir o aulão. Esse tempo que vai ficar disponível, quando vai ficar disponível, quem vai divulgar é a galera do nosso relacionamento, e isso tem a ver com o nosso segundo recadinho, que é sobre o grupo no WhatsApp. Que é muito importante que mesmo depois que esse aulão acabe, você continue no grupo, porque é por lá que a galera do nosso relacionamento vai estar divulgando o link para você reassistir o aulão, quanto tempo vai ficar disponível e outras coisas do Responde Aí. Lá é o nosso canal de comunicação com vocês, tá bom? E, além disso, galera, você tem que pensar que ali no grupo do WhatsApp é um local onde tem muitos alunos da USP de São Carlos fazendo cálculo 2. Então, é uma ótima forma de vocês trocarem informações. Por exemplo, você está com dúvida em algum exercício, você manda lá, que se alguém souber, responde, e assim uma troca de informação fica muito mais fluida e, sei lá, todo mundo aprende mais, todo mundo se ajuda e todo mundo manda bem na prova, ok? E o terceiro e último recadinho é quanto ao chat aqui do lado. Opa, aqui. Você mesmo mandou aí o vou passar e ele vai estar disponível aí durante todo o aulão para você estar comentando e falando com a gente durante o aulão. Ok? Então, recapitulando, os 3 recadinhos são: o aulão tem duração de 2 horas, tá de graça e ele vai ficar disponível aí mais um tempo para a galera depois que acabar. Para você saber quando vai ficar disponível, qual o link, fique no grupo WhatsApp, não saia do grupo WhatsApp, que é por lá que a gente vai estar mandando essas informações. E faz barulho aí no chat aí do lado, que ele está aí criadinho para vocês se comunicarem com a gente no aulão. Show? Vamos começar então, vamos ao nosso raio-x. E saber o que a gente vai ver nesse aulão aí de cálculo 2 para P2 de vocês, ok? Eu já coloquei aí em cima aqui um título, né? Que vamos falar de funções de várias variáveis. Vocês me mandaram várias listas de vários assuntos e eu tive que dar uma filtrada. E eu pensei, cara, não adianta eu falar muito de tudo, porque senão vai ficar um aulão muito picotado, assim, né? Então eu pensei, vou focar em funções de várias variáveis e falar de domínio de imagem, gráficos de limite. Vou passar por esses tópicos dentro de limite, que é a mudança de variável, teorema do confronto e continuidade. E finalizar com derivadas parciais, que a gente consegue ver tudo isso bem enxuto e suficiente, né, para a gente mandar bem na prova, ok?
Ainda assim, galera, por mais que eu tenha filtrado, esse é um assunto muito extenso, né? Eu poderia passar 2 horas apenas construindo gráficos de funções de várias variáveis com vocês, por exemplo. Então, como é um assunto muito extenso, eu vou tentar dar o meu melhor para dar tudo isso em 2 horas. Mas eu sei que depois desse aulão, para você mandar realmente bem, você vai precisar revisar algumas coisas, se aprofundar em alguns tópicos e principalmente praticar com muito exercício, porque cálculo é prática, ok? Mas, galera, fica tranquilo, porque você tem tudo isso no Responde Aí. E para quem não conhece o Responde Aí, eu vou colocar o Responde Aí na sua tela. Opa, entrou. O Responde Aí, galera, é a maior plataforma voltada para universitários de exatas e o nosso objetivo é fazer você aprender em minutos o que você levaria horas estudando pelo livro, pelo YouTube. Eu já fiz cálculo 2 e eu sei que muitas vezes a gente não tem um professor com uma didática muito boa e a gente precisa buscar os nossos recursos próprios para conseguir estudar para a prova, né? E muitas vezes os livros textos, eles são muito maçantes, assim, podemos dizer, né? Sei lá, são muitas demonstrações e não é o nosso foco, né? A gente está estudando de véspera normalmente, né? A gente está desesperado, que a gente tem outras matérias para fazer e a gente quer um conteúdo assim bem direto ao ponto do que a gente precisa saber para fazer uma boa prova e tem tudo isso aí no Responde Aí. Essa aqui é a nossa página, né? Já coloquei aqui que é a parte de cálculo. Porém, galera, como vocês podem ver aqui do lado, a gente tem outras matérias para vocês, ok? Voltando aqui, o site ele está personalizado pela Expedição Carlos, tá bom? A gente personalizou a matéria de cálculo 2 de acordo com a ementa de vocês, então já vai estar filtrado aquilo que mais é interessante para vocês. É só colocar aqui que você faz parte da USP de São Carlos, tá bom? Se você fosse de outra faculdade, você bota só outra faculdade, né? Mas aqui todo mundo é da USP de São Carlos. Então vamos ver aqui nosso conteúdo de cálculo 2. Tá carregando, né? Vamos esperar aí um tempinho. Foi! Pronto, vamos lá. Então, galera, quando você clicar em cálculo 2, você vai ver essas 3 colunas, que são as 3 formas que você tem de estudar pelo Responde Aí. A primeira são os livros resolvidos, né? A gente resolveu todos esses livros de cálculos para vocês e está resolvido passo a passo. Então, quando você for praticar, é legal que você olhe essa parte. Nós temos aqui também o nosso guia completão. O que é esse guia completão? Galera, são resumos de cada tópico que foi abordado aí, ou será abordado na disciplina de vocês, sempre acompanhado de um videozinho explicando aquele conteúdo, ok? E também temos aqui nessa parte os nossos exercícios resolvidos, com exercícios de prova resolvido passo a passo, e é muito legal, seria muito interessante, né, que vocês vissem aí essa parte, ok? E, além disso, nós temos aqui o nosso aulão salva-vidas, que é para você que está desesperado aí, querendo estudar, ainda não viu tudo, que não sei o que lá e tal, quer ver um resumão, temos aqui o aulão salva-vidas. Vou mostrar ele um pouco melhor para vocês entenderem. Vou clicar aqui nesse aulão aqui de curvas e superfícies. Tá carregando, vamos dar aqui um playzinho. Tá, enquanto carrega, eu vou explicar o que é o aulão salva-vidas. Tá vendo aqui que ele tem 2 horas e 9 minutos de duração? Então, a gente tem uma métrica, a gente tenta fazer o aulão salva-vidas mais ou menos nesse tempo de 2 horas. E ele vai ser um resumão de todo esse conteúdo aqui, que no caso é curvas e superfícies. Deixa eu daqui dar um play para mostrar uma coisa para vocês. E depois eu dou um pause. Pause, pronto. Pause. Então, aqui é a barrinha onde você acompanha o aulão e repara que você tem umas bolinhas, tá vendo? Cada bolinha dessa, galera, é um módulo. E quando você bota o mouse em cima dessa bolinha, você vê o que vai ser abordado naquele módulo. Por exemplo, no módulo 6, vai ser abordado o quê? Curvas em coordenadas polares. E a gente já avisa para você que a USP não costuma cobrar isso em prova, tá vendo? No módulo 1, ele vai apresentar equação do plano e cilindro, que também são assuntos que a USP não costuma cobrar. Mas aqui, ó, no módulo 2,
módulo 3, por exemplo, já vem introdução a curvas e domínios de curvas e esboço de curvas. Aqui são os tópicos, tá vendo? Isso aqui já são tópicos que costumam ser abordados aí no curso de vocês. Então, galera, essa divisão de módulos com esses avisos vermelhinhos do que não vai cair já te ajuda a filtrar e você já vai direto naquilo que te interessa. Se for assistir o aulão todo, tem 2 horas de duração, mas você pode assistir apenas algumas partes que são aquelas que vão provavelmente aparecer na sua prova, ok? Legal também, você viu aqui o módulo 5, abordou esses temas aqui, sei lá, equação da reta e segmento da reta. Você quer aprender mais? Você clica em aprender mais, que ele vai te direcionar lá para parte dessa matéria que tem no site do Guia Completão. Então você vai ter só esse assunto em texto e em vídeo para você. Quando você quiser praticar, clica em praticar mais, você vai para a nossa parte dos exercícios resolvidos. Show, pessoal? Então, é isso, que esse é o aulão Salva Vidas. Só lembrando que a gente sempre tem essa ferramentazinha aqui, ó, tá vendo? Deixa eu subir aqui. Essa ferramentazinha aqui, onde permite que você assista o aulão até 2 vezes mais rápido. Então, você pode assistir o aulão até em 1 hora, né? Que é metade de 2. Assiste ele até na metade do tempo. Show, galera? E o aulão Salva Vidas, ele está disponível aí para os assinantes do Responde Aí. E para quem não é assinante do Responde Aí, é só você clicar aqui em planos que você vai saber as formas de assinar o Responde Aí, né? Como ter o Responde Aí no seu computador para você poder estudar tranquilamente, ok? Eu não vou falar disso agora, né? Vamos voltar para o nosso raio-x e começar o nosso aulão falando de domínio e imagem, porque o assunto é longo e o tempo é curto, ok? Vamos lá, vamos falar então de domínio e imagem. Então, como eu falei, esse aluno vai abordar muito funções de várias variáveis, né? Então vamos falar um pouco de funções e entender o que são essas funções de várias variáveis. O que é uma variável? Então, uma função com uma variável é tipo essa aqui, olha, um f de x igual a x mais 1. Qual variável que eu tenho? É o x. Então, eu só tenho aqui uma variável, que é o x. Apenas x que pode mudar nessa equação. Se apenas o x que pode mudar na equação, é uma função de uma variável. E como eu resolvo isso? Eu substituo para qualquer x aqui, eu vou saber a solução dessa equação. Por exemplo, se eu tenho x igual a 2, eu substituo 2 aqui. 2 mais 1, 3. Tenho a solução dessa minha equação. Quando eu passo para outra variável, para uma função de 2 variáveis, eu tenho isso aqui, por exemplo, eu tenho x mais y. Como assim tem 2 variáveis? Cara, nessa equação, eu posso variar tanto x como y. Tanto x como y podem estar assumindo vários valores, ok? Então, se eu tenho tanto x como y assumindo vários valores, ou seja, 1, 2, são 2 variáveis. E como eu resolvo da mesma forma que eu resolvo uma função de uma variável, de maneira análoga. Por exemplo, aqui, quando eu tenho x igual a 2 e y igual a 3, é isso aqui que está dizendo, olha, 2 com x, 3 com y, eu só substituo aqui. 2 mais 3, 5. Resolvi a minha equação. Thiago, e esse é meu número máximo de variáveis? Não, cara, eu posso ter uma função de 3 variáveis, por exemplo, ó. Meu f de x está em função de x, y e z. Aqui é uma equação em função de x, y e z. E eu resolvo de forma análoga e assim eu vou ter para n variáveis. Eu posso ter 4 variáveis, 5 variáveis, infinitas variáveis e eu resolvo sempre da mesma forma, ok? A gente vai estar abordando aqui nesse aulão funções de 2 e 3 variáveis, mais de 2 do que de 3, porque o raciocínio é mesmo. A de 3 variáveis só vai ser, digamos, mais trabalhosa, tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Vamos falar, então, um pouco sobre agora o domínio e a imagem em si, aqui. Domínio e imagem. O que é o meu domínio? Galera, o domínio vão ser os possíveis valores que as minhas variáveis podem assumir. Esse vai ser o meu domínio. E o que vai ser a minha imagem? A minha imagem vão ser minhas possíveis soluções para aquela equação, ok? Vamos exemplificar isso aqui. Vamos lá. Eu trouxe essa função de 2 variáveis, né? Aqui, ó, função de x e y, e a equação é x ao quadrado menos y ao quadrado. O que seria o meu domínio? Vamos lá.
olha bem para essa equação. Cara, eu posso substituir qualquer valor de x aqui e qualquer valor de y aqui. Concorda comigo? E calcular. Então, galera, o meu domínio, ok? Ele vai ser o quê? Todos os reais. Eu posso assumir qualquer valor, ok? E eu não posso assumir qualquer valor para x e eu posso assumir qualquer valor para y. Então, vão ser todos os reais. Eu vou botar aqui, ó, um quadrado para dizer que isso é tanto para x como para y. E a minha imagem. Vamos lá. Cara, a minha imagem. Aqui eu tenho tanto x como y, que podem ser qualquer real, e a solução desse problema pode ser também qualquer número real, ok? Então, a minha imagem vai ser o quê? Os reais. Sendo que aqui não entra o ao quadrado, né? Porque a gente só vai ter uma solução. Aqui nesse caso a gente vai ter duas variáveis. A gente vai ter o x ou o y, a gente vai ter o 2 aqui. Nesse caso aqui não. Tá bom? Tá, vamos lá. Thiago, e vai ser sempre assim? Nunca vai ter uma restrição? Então, é isso que eu vou falar agora. Eu vou trazer um exemplozinho, que é esse aqui, onde a gente vai ter uma restrição. Qual restrição é essa? Vamos lá. Aqui eu tenho uma função de duas variáveis de novo, ela tem função de y e de x, aqui o x ao quadrado, onde eu tenho aí uma divisão. Vamos pensar então nos meus domínios. Tá, eu posso colocar qualquer número aqui para y e eu posso colocar qualquer número ali para x, correto? Não, galera, não está correto. Eu tenho uma restrição. Qual a restrição é? Eu posso dividir por zero? Posso zerar aqui embaixo? Meu x ao quadrado pode ser zero? Não, não pode. Então, eu tenho minha primeira restrição. Então, o meu domínio vai ser o quê? X e y pertencente aos reais, ok? Como vai ser o x e o y? Eu vou colocar aqui o quadrado. Mas eu tenho uma exceção. Então, é tudo isso tal que, esse símbolo aqui é tal que, x seja diferente de zero. Porque quando x for zero, zero ao quadrado é zero, vou zerar embaixo e isso eu não posso. Então, esse aqui vai ser o meu domínio. Ok? E a minha imagem, qual é que vai ser? Tá, eu sei que x não pode ser zero, mas x pode ser qualquer número. E uma vez que x pode ser qualquer número, y também pode ser qualquer número, então a minha imagem vão ser o quê? Todos os reais. Então, repara uma coisa. Embora o meu domínio tenha uma restrição, a minha imagem não vai ter. Vão ser todos os reais. Ok? Então, esse é o conceito de domínio e imagem. Vamos ver mais alguns exemplos? E agora eu trouxe aí uma função com uma cara mais aí, né? Mais feinha, né? Que é 1 sobre raiz de 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Vamos lá. Como eu falei, a gente tem que ver sempre se a gente tem alguma restrição, não é isso? Então, vamos lá. Primeira restrição que a gente tem é qual? Cara, isso aqui embaixo não pode zerar. Então, a gente tem que raiz de 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser diferente de zero. Ok? Essa é a minha primeira restrição do domínio. A gente vai ter outra restrição? Pensa bem, existe raiz quadrada de número negativo? Não, não existe. Então, tudo isso que está aqui dentro da raiz, que é o 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, tem que ser o quê? Positivo. Quando eu digo que tem que ser positivo, eles têm que ser o quê? Maior que zero. Então, minha segunda restrição é que o 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, ele tem que ser o quê? Maior que zero. Ok? Na verdade, pode ser maior ou igual a zero, né? Porque existe raiz de maior ou igual a zero. Ok? Porém, a gente entra aqui em conflito, né? A primeira restrição diz que tem que ser
diferente de zero, e aqui eu botei que tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, esse igual, ele vai, ó, sumir. Ok? A gente pode melhorar essa equação, né? Porque aqui a gente tem 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então fica esquisito a gente colocar assim. Já que a gente tem uma função, em função, né, de x e y, a gente pode isolar x e y aqui. Quando a gente faz isso, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, ok? Tem que ser menor do que 16. Perfeito? Então, essa é a minha restrição. Se eu já achei minha restrição, vamos achar então agora o meu domínio, ok? Tá, se essa é a minha restrição, o meu domínio vai ser o quê? Meu domínio dessa minha f vão ser o quê? X e y. Eles vão pertencer a todos os reais ao quadrado, tal que, aí vem minha exceção. Qual é a minha exceção? X ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser menor do que 16. Então, x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser menor do que 16. E esse aí é o meu domínio, ok? Vamos agora, então, para a imagem. Aí você está pensando, tá, eu respeitando o domínio, a minha imagem vão ser todos reais. Será mesmo? Vamos pensar num ponto. Vamos lá. Aqui a gente tem o x e o y, né? Se x e y, eles vão somar zero. Esse aqui vai ser meu valor mínimo, concorda comigo? Que é quando isso aqui, dentro da raiz, zerar sem o 16. Perfeito? Então, vamos lá. Eu vou ter aqui, então, um mínimo, né? Que é quando x e y zera. Quando x e y zera, eu vou ter o quê? 1 sobre raiz de 16. Raiz de 16 é 4, então vou ter 1 quarto. Então, meu mínimo vai ser 1 sobre 4. Ok? Vou botar aqui os pontinhos para dizer que aqui eu estou falando de domínio. E eu vou botar aqui um ponto verdinho para dizer que aqui eu estou falando de imagem. Tá. Agora vamos pensar se a minha imagem tem um máximo também. Vou botar aqui outro pontinho. Opa. A minha imagem, será que ela vai ter um máximo? Vai, porque vamos pensar aqui. Aqui, minhas variáveis são no denominador. Então, quanto menor o meu denominador, maior vai ser meu número. Concorda comigo? Então, vamos lá. Então, quando x e y se aproximam aqui de 16 e aqui fica um número pequenininho, isso aqui vai estar sempre um número muito grande, muito grande. Como isso aqui é uma raiz, ele vai ser um número muito grande positivo. Então, ele vai estar indo sempre para mais infinito. Ok? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, galera, é que a minha imagem não vão ser mais todos os reais. Por exemplo, a gente já viu que a minha imagem não pode ser zero, por exemplo. Porque aqui em cima tem um 1. E nenhum número, 1 dividido por nenhum número vai dar zero. Então, a minha imagem já não abrange zero. A minha imagem vai partir da onde? De 1 quarto. Esse vai ser o meu menor número. Então, ela vai de 1 quarto até todos os números positivos. Então, ela vai de 1 quarto até mais infinito. Ela pode ser 1 quarto? Pode. Então, eu vou dizer que a minha imagem aqui é fechada em 1 quarto. Eu vou colocar esse colchete aqui. Ok? Mais infinito é um número? Não, mais infinito é só uma indicação de um número muito grande. Então, aqui vai ser aberto. Ou eu coloco um parênteses, ou eu só faço o colchete virado para cá, assim, tá bom? Virado para cá. Ok? Então, o meu domínio vão ser x e y pertencente a todos os reais, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado sejam menor do que 16. E as imagens que eu posso assumir é de 1 quarto, incluindo ele,
a qualquer número positivo. Show? Vamos fazer aí mais outros exemplos. E agora aí eu tenho uma função aí logarítmica, né? Então vamos lá, a gente tem o ln de x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos começar. O meu domínio tem alguma restrição? Vamos botar aqui o laranjinha de domínio. Sim, eu não posso calcular ln de número negativo. Então, minha restrição é que x ao quadrado mais y ao quadrado, que é o que está dentro do ln, tem que ser o quê? Maior que zero. Ok? Já achei minha restrição, eu posso então colocar o meu domínio. Então, pessoal, o meu domínio vai ser o quê? O meu f, onde eu tenho x e y pertencente a todos os reais, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado seja maior que zero. Porque se ele for menor que zero, eu não posso calcular isso. Ok? E a minha imagem, como é que ela fica? Cara, um resultado de um ln pode ser qualquer número. Então, a minha imagem vai ser o quê? Todos os reais. Ok? Então, fizemos aí mais um exemplozinho. Vamos para o próximo. E a gente tem aí agora uma função aí exponencial, né? Temos aí um e elevado a menos x ao quadrado mais... Não, menos, né? Entre parênteses, x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos lá. Vamos começar. O meu domínio, ele vai ter alguma restrição? Pensa bem, olha comigo. Cara, não. Porque, na verdade, eu posso elevar um número a qualquer número. Então, galera, meu domínio não tem restrição. Então, o meu domínio vão ser todos os reais. Lembrando de botar aqui um doisinhos, né? Porque a gente tem duas variáveis, ok? E a minha imagem vai ter alguma restrição? Opa! Vai sim. Pensa aqui comigo, vamos lá. X ao quadrado mais y ao quadrado vai ser sempre maior que zero. Por quê? Um número elevado ao quadrado e outro número elevado ao quadrado sempre vão ser números positivos, né? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado vão ser sempre maior que zero. Ok? Porém, eles têm um menos aqui. Então, o que eu teria, na verdade, seria o 1 sobre e elevado a... Vou botar aqui um vermelhinho para indicar elevado a um número positivo. Concorda comigo? Então, a gente está aí com essa restrição, ok? E a gente tem aqui um número positivo dividindo aqui embaixo. Vai ser 1 sobre positivo, porque esse menos aqui, quando passa para cá, ele fica positivo. Ok? Então, vamos lá. Vamos pensar quem pode ser o nosso mínimo e quem pode ser o nosso máximo. A gente pode ter um x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero. Quando x for zero e y for zero, esse somatório aí vai ser zero, ok? Quando isso acontecer, né, o negócio vai ser meu máximo, né? Vamos parar para pensar, né? O meu mínimo desses valores aqui, que seria o zero, né? Ele vai ser o meu máximo aqui, que vai ser o menor número aqui no denominador. Então, ele vai ser o quê? Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, o meu máximo vai ser 1, ok? E o meu mínimo, qual vai ser? Cara, meu mínimo vai ser quando esses dois números forem muito grandes, né? Eles vão ser muito grandes, então eu vou ter 1 dividido por um número muito grande.
1 dividido por um número muito grande, ele vai tender a 0, ok? Então, vamos lá na nossa imagem. A nossa imagem, então, galera, vai ser o quê? Vai estar entre 0 e 1. Esse 1 vai estar incluso? Vai, porque x e y podem assumir o valor 0. 0 mais 0, 0, né? É elevado a 0, 1. Então, o 1 está incluso. E esse 0 está incluso? Não, porque aqui a gente tem um 1. A gente, independente do número que a gente assumir aqui, ele nunca vai zerar. A minha imagem nunca vai chegar a 0. Embora ela vai se aproximar de 0 quando esse valor for muito grande. Então, ele vai ser aberto em 0, porque o 0 não está incluso. Ok? Vamos seguindo então, pessoal. E com isso, galera, a gente chega ao final da nossa primeira parte, onde a gente viu domínio e imagem, ok? Eu poderia estar resolvendo aí outros exemplos com vocês, mas eu acho que eu já passei aí pelos principais exemplos de as restrições do domínio e imagem, né? Restrições do domínio é x, y denominador, o denominador, ele nunca pode zerar, tá bom? Quando a gente tem raiz quadrada, a raiz, ela nunca pode ser negativa, ok? Assim como quando a gente tem o ln, o que está dentro da função logarítmica também não pode ser nunca negativo. Essas são as minhas restrições. E a imagem, é bom a gente ressaltar que a gente sempre vai avaliar o mínimo e o máximo da imagem para saber se ela tem uma restrição e se realmente ela pode assumir qualquer valor real, tá bom? Então foi isso que a gente treinou agora em domínio e imagem, tá bom? Se você acha que ficou faltando alguma coisa, galera, chega aqui no site do Responde Aí, que você tem isso aí explicadinho para você com mais exemplos. Eu vou catar aqui no guia completão, que é essa coluna aqui do meio, para mostrar para vocês. Aqui, função de várias variáveis, introdução. Vamos clicar aqui em introdução. Eu acho que está nessa parte aí do site. Deixa eu ver se está aqui para vocês. Opa. Alterar para texto. Opa, vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Bonitinho para vocês aí, ó. Como se calcula uma função de várias variáveis. Explicando aí para vocês. Cadê a parte de domínio e imagem, pessoal? Deixa eu achar. Funções de duas variáveis. Acho que tá aqui. Aqui. Introdução a funções de duas variáveis, tá vendo? Aqui tem a explicação bonitinha, como eu falei, ó, em texto para vocês. Ó, o que é imagem, técnicas para esboçar os gráficos, tudo mais. E o que é domínio e imagem em texto. E como eu falei, ó, aqui um videozinho de até 10 minutinhos explicando esse conteúdo para vocês, ok? Você já leu o texto e viu o videozinho, assim como eu já expliquei para vocês. Vocês têm que fazer o quê? Praticar. E aqui nós temos os nossos exercícios de fixação. Então, aqui eles estão sempre ordenados do mais fácil para o mais complicado, né? A gente bota em ordem crescente de dificuldade. Todos estão resolvidos passo a passo, porém esses que tem essa câmerazinha significa que eles também estão resolvidos em vídeo. Isso mesmo, um dos nossos experts está resolvendo esse exercício para vocês aí em vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos pegar esse exemplo aqui. Determine e esboce o domínio dessa função. Olha aqui, a gente já sabe que tem várias restrições, ó. Porque isso aqui tem que ser maior do que zero, isso é maior ou igual a zero, né? Isso aqui tem que ser maior ou igual a zero, isso aqui tem que ser só maior do que zero, né? Porque não pode zerar aqui embaixo. Então, galera, vamos ver. Clica aqui em responde aí, que você vai ter tudo isso aí passo a passo, ó. Primeiro passo, temos que isso tem que ser maior ou igual a zero. Ó, ele vai resolvendo tudinho pouco a pouco,
Ó, segundo passo, tem mais uma restrição. Quarto passo, tem um gráfico para mostrar o esboço. E aqui nós temos a nossa resposta final. Show? Com domínio esboçado aí na forma de gráfico. Tá bom, pessoal? Então, tem esse exercício aí para você treinar. E temos aqui, ó, tempo sobrando, exercícios USP 2. O que significa isso? Cara, nessa segunda aba, são exercícios que já apareceram... Opa! Meu microfone saiu aqui. São exercícios que já apareceram em prova aí da USP para vocês. Então, galera, eu recomendo que quando vocês forem praticar, vocês resolvam esse exercício. Por quê? Professores de cálculo, eles não são muito criativos, então eles repetem muitas questões, eles botam questões muito parecidas. E também é bem legal você treinar nas questões no nível da prova, né? Tipo, não com questões mais simples. Aqui tem questões difíceis, mas é bom você já pegar a pegada aí da prova, tá bom? E essas questões também estão resolvidas passo a passo. Só clicar aqui no Responde Aí. Você vai ver aqui, ó, o passo a passo dela com a resposta aqui final, ok? Nesse caso, esse tipo de questão já apareceu aqui 2 vezes em prova da USP, mas a gente vai ter casos, galera, cara, que já apareceram muitas vezes. Por exemplo, técnicas de resolução de limite. Aí tem muitos, né? Deu pra pegar aqui. Funções de várias variáveis. Teorema sanduíche. Ah, já apareceu 3 vezes. Mudança de variável 3 vezes também. Isso aqui uma vez só. E assim sucessivamente. Você sempre vai ter aqui, ó, exercícios de prova para você praticar. Na verdade, se você somar todos esses exercícios de prova, todos esses conteúdos, já tem exercício à beça, né? Não? Então, isso também está disponível para os assinantes do Responde Aí, né? Todo esse material. E como eu falei que ia mostrar, esses são os nossos planos, né? Então, pessoal, a gente tem sempre o plano anual, o plano semestral e o plano mensal. Todos dão acesso a toda a plataforma. Quando eu falo acesso a toda a plataforma, todo o conteúdo de cálculo, química, física, que seja, aos livros resolvidos, que a gente tem tanto de cálculo, como de física, como de outras matérias, vou mostrar isso depois, tá bom? Como estudar pelo aplicativo offline, ok? Tá, porque a gente tem 3 planos. Galera, o plano anual é para aquele caso que você está fazendo cálculo 2 agora, mas no próximo semestre vai fazer cálculo 3. E além disso, você vai fazer outras matérias, como química, física, fenômenos de transportes, e nem sempre as matérias caem no mesmo mês, na mesma semana. Na verdade, que bom que não cai, né? Porque assim dá tempo para a gente estudar para tudo. Mas então, você pode se planejar e assinar o Responde Aí por um ano, que você sabe que você vai estar um ano estudando matérias que vão ter o conteúdo aí no site. Isso vale para um ano, como para quem você está fazendo lá só um semestre, que tem muitas matérias do Responde Aí, que tem conteúdo no Responde Aí, você vai usar durante o semestre todo, você assina aí, ó, o semestre, que sai R$ 26,90 por mês. E para você que não assinou nem o anual, nem o semestral, mas você quer o Responde Aí para aquele mês, porque você está desesperado para a prova, então assina aí o plano mensal, você vai ter acesso a todo o conteúdo, ok? Para a galera insegura em assinar, porque não sabe se vai gostar e tudo mais, a gente dá, galera, 7 dias de garantia de reembolso. O que é isso? Pessoal, se assina o Responde Aí hoje, aí você já vai ter o acesso liberado à plataforma. Se dentro de 7 dias você não gostou do conteúdo que tem, você acha que, sei lá, prefere estudar por outra forma, cara, não tem problema. Vem aqui no nosso Fale Conosco, pede para cancelar a sua assinatura, diz que está com 7 dias, quer seu dinheiro de volta, que a gente, galera, te devolve sem burocracia, tá vendo aqui, ó, sem burocracia, sem problema, a gente está dando isso a você experimentar, mas tem que ser dentro desses 7 dias aí, tá bom, pessoal? Que aí você experimenta, não gostou, a gente devolve seu dinheiro, tá bom? Vamos voltar então para o nosso raio-x, tá bom? Para continuar o nosso aulão e falar agora dos nossos gráficos. Tá bom, galera? Vamos lá. Gráficos, né? Vamos lá. Eu tenho aqui nossa primeira função, que é o meu f de x, y é igual a 3. Pô, Thiago, é tranquilo fazer esse gráfico, né? Vamos ver? Vamos esboçar esse mais simples primeiro e depois a gente vai dificultando, assim, aumentando a dificuldade.
Como a gente tem isso? Como a gente bota isso? Então, x e y são minhas variáveis. E o meu 3 vai ser a minha resposta. E ela vai estar aonde? Ela vai estar aqui no meu eixo z. Então, aqui eu vou tacar o z. Aqui, opa. Eu vou ter meu eixo y. E aqui eu vou ter meu eixo x. Ok? Tá. E como eu faço esse gráfico? Vamos lá. Pensa que eu quero pegar esse ponto aqui. Y igual a esse ponto, x igual a esse ponto. Daqui, vamos pegar esse aqui. Cara, isso aqui a gente vem pra cá, cruza aqui. Qual a resposta que ele vai me dar? Cara, eu vou subir aqui, ó. Ele vai me dar uma resposta em 3. Quando z for igual a 3. Ok? Assim como se eu pego o ponto y igual a 0 e x igual a 0, minha bolinha vai estar onde aqui? Olha, em 3. Se eu pego um ponto para cá, tudo vai sempre dar 3. Então, o que eu vou ter, na verdade, galera, é um plano em 3. Nessa altura aqui de 3, ó. Qualquer pontinho que eu pegar, ó, vai estar nessa alturazinha aqui, ó, de 3. Qualquer x e qualquer y vai estar nessa altura de 3. Então, eu tenho um plano em y igual a 3. Só lembrar, quando eu tenho uma função de uma única variável e ela é uma constante, para qualquer x que eu pego, eu vou ter o mesmo y. Então, eu tenho uma linha, eu tenho uma reta. Como nesse caso eu tenho duas variáveis, eu vou ter um plano, tá bom? Porque vai ser a reta do y com a reta do x no eixo z. Show? Vamos então mudar um pouco e dificultar um pouco as coisas. E agora eu tenho esse xy igual a 1 menos x menos y. Como a gente resolve isso? Então, para resolver isso, a gente vai começar a fazer algumas suposições. E que suposições são essas? Vamos lá. Pensa que x vai ser igual a 0. Como a gente faz isso? Vamos lá. Tá. Se x é igual a 0, a gente vai botar um 0 aqui, né? Eu vou ficar apenas com meu f de y, né? Que vai ser 1 menos 0 menos y. Então, isso vai ser... Meu f de y vai ser 1 menos y, né? Meu f de y, na verdade, é meu z. Então, eu vou ter que z é igual a 1 menos y, ok? Vamos desenhar isso. Vou pegar aqui meu gráficozinho. Então, eu botei ele só em duas variáveis agora, né? Vamos botar aqui, então, duas variáveis. Duas variáveis não, né? Eu deixei ele em função de y e z. Ok? Então, vamos lá. Quando y for igual a 0, z vai ser igual a 1. 1 menos 0, 1. Então, quando y for igual a 0, z é igual a 1. E quando z for igual a 0, y tem que ser igual a 1, né? Porque para zerar 1 menos 1 que vai ser 0. Então, quando y for 0, z for 0, meu y é igual a 1. Então, com isso, eu tenho aqui uma reta. Ai, desculpa. Vou ter essa reta aqui, né? Que representa essa parte. E agora, se a gente fizer, se y for igual a 0, a gente vai ter o mesmo caso, né? Porque x e y aqui é tudo menos. Então, a gente vai ter como? Uma retinha, né? Opa.
Vou botar essa retinha aqui. Tá, y é 0, então aqui vai ser x e aqui vai ser z. Vai ter uma cara parecida com essa, né? Onde, quando y já é 0, tampa aqui. Então, vamos lá. Quando x for 0, y vai ser o quê? 1. E quando y for 0, x vai ser igual ao quê? 1. E, novamente, a gente vai ter essa reta aqui. Ok? Então, essa aqui é desse primeiro caso. E esse aqui é desse caso. Tá, mas não foi isso que o problema pediu, né? O problema não pediu só x e y igual a 0. Ok, vamos fazer então os três. Eu fiz assim separado para a gente conseguir visualizar melhor. Vamos fazer então agora o da função normal. Y, z. E esse aqui é meu x, né? Vamos lá. Vamos marcar os uns, né? Que a gente viu aqui o 1, que aqui sempre cruza, né? Como assim sempre cruza? Vamos lá. Quando o x for igual a 0, a gente vai estar nesse plano aqui, ó. Esse plano do papel. A gente viu que vai ser essa reta. Então, quando x for igual a 0, a gente vai ter essa reta aqui. Assim como, quando y for igual a 0, a gente vai ter essa reta aqui. Ok? Opa! Então, a gente pode ligar isso aqui. E a gente já tem, olha, esse planozinho, ó. Bonitinho, que é esse triângulo inclinado, que é o gráfico de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Ok? Temos aí mais um gráfico bonitinho feito para vocês. Vamos complicar mais um pouco e fazer uma função mais dificilzinha. Vamos lá. E a gente tem essa aí agora, né? 3 é igual a menos x ao quadrado menos y ao quadrado. A gente vai resolver ela da mesma ideia, né? A gente vai fazer todos os casos e se x igual a 0, se y igual a 0, e também vamos fazer se z igual a 0, para depois fazer o gráfico lá normal. Então vamos começar. Se x for igual a 0, a gente vai ter que z é igual a 3 menos y ao quadrado. Então, a gente tem uma equação do segundo grau, ok? Quando z zerar, as possíveis raízes dessa minha equação vai ser o quê? Mais ou menos raiz de 3. Concorda comigo? Para quando y zerar. E se y zerar, meu z vai ser igual a 3. Então, vamos fazer o nosso gráficozinho aqui bonitinho. Opa. Uma retinha aqui. Uma retinha aqui. Então, aqui é meu y, aqui é meu z. Ok? Então, vamos lá. Quando z for igual a 0, então, nesse ponto aqui, y vai ser menos ou mais raiz de 3. Então, aqui a gente vai botar o mais raiz de 3. E aqui a gente vai colocar o menos raiz de 3. Ok? E quando y for 0, ou seja, nesse ponto aqui, meu z vai ser igual a 3. Ok? Temos uma função do segundo grau, então a gente vai ter uma parábola. Essa parábola pode ser para cima ou para baixo. Ok? Vai depender o quê? Do sinal da minha variável ao quadrado. Minha variável ao quadrado é y, o sinal dela é negativo. Se é negativo, ela está triste, então a parábola é para baixo.
Então a gente vai ter uma função com essa cara aqui, ó. Ok? Vamos fazer agora o raciocínio para se y igual a zero. Se y igual a zero, meu z vai ser igual a 3 menos x ao quadrado. Então, nós vamos ter um caso parecido. Vamos também fazer o nosso segundo gráfico. A diferença é que agora, essa aqui, meu eixo y, meu eixo z vai estar aqui, e aqui vai ser x. Ok? Sendo que, novamente, quando z for zero, para zerar aqui, meu x tem que ser mais raiz de 3 ou menos raiz de 3. E quando x for zero, meu z vai ser igual a 3. O sinal da minha variável ao quadrado, que no caso é o x, é negativo, então é parábola para baixo também. Ok? Por fim, vamos lá. Nós temos z igual a zero. Quando a gente tem z igual a zero, a gente vai ter isso aqui, galera. 0 é igual a 3 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Vamos passar aqui as que tem variáveis para o outro lado. Vai ficar positivo, vai ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3. Como eu desenho essa função? Então, pessoal, cara, quando tem uma função com essa cara, memoriza essa cara. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a um número, eu tenho uma equação que descreve uma circunferência. Entendeu, pessoal? E uma circunferência de qual raio? Raio, raiz de 3. Ok? Que vai ser a raiz desse número aqui. Então, esse gráfico aqui, galera, é isso aqui. Aqui é meu x, aqui é meu y. Como eu falei, isso descreve uma circunferência. Então, meu gráfico é isso aqui. Uma circunferência de raio, raiz de 3. Então, aqui é mais raiz de 3. Aqui vai ser menos raiz de 3. Aqui vai ser menos raiz de 3. E aqui vai ser o quê? Mais raiz de 3. Show? Mas não é isso que o problema pede, né? A gente quer agora juntar todos esses gráficos numa mesma, no mesmo papel, né? Numa mesma função. Vamos fazer isso aqui em cima. Vou fazer isso aqui. Opa. Vamos botar assim. E como isso vai ficar, né? Vou botar aqui. Fazer aqui o meu eixo Z. O meu eixo Y. Y. Z. Então, fizemos no meu eixo X. Ok? Vamos lá. Primeiro passo, x igual a zero. Então, a gente já sabe que é uma parábola assim, né? Ok? Nesse aqui, a gente vai ter uma outra parábola assim, né? E quando elas se cruzarem no z igual a zero, a gente vai ter o quê? Uma circunferência. O desenho não ficou muito bom, mas é uma circunferência. Show? Então, a gente vai ter esse gráfico, onde aqui vai ser 3, aqui vai ser menos raiz de 3, aqui mais raiz de 3, aqui vai ser também, menos raiz de 3, e aqui vai ser mais raiz de 3. Show, pessoal? Esse vai ser o nosso gráficozinho. Show? Vamos, então, seguindo o nosso aulão. E
finalizando com essa parte de gráficos, né? Opa, desculpa, me enrolei aqui com o chapéu. Então a gente encerra essa parte onde nós falamos de gráficos e vamos começar agora a parte de limite. Uma dica, não sei se vocês perceberam, eu sou meio ruim para desenhar, sou ruim para fazer gráficos, né? Então, uma dica que eu dou é que no Responde Aí, galera, você tem uns gráficos muito mais bonitinhos e melhores desenhados aí do que esses aí que eu fiz. Então, você pode ver isso tudo lá. Vou botar aqui para vocês. E como eu falei que tudo é treino, é exercício, onde você pode ver esses gráficos bem desenhados para você visualizar e treinar ao mesmo tempo? Nos livros resolvidos, e a gente tem essa abinha aqui para vocês. Então, é legal você saber, né, que a gente não tem só livros de cálculo, a gente tem livros de outras matérias também. A gente tem física, álgebra linear e geometria analítica, química e mecânica e resistências de materiais, ok? Conforme a gente for resolvendo as questões, a gente vai subindo aqui para o site. Mas vamos lá. A gente está em cálculo 2, vamos pegar aqui cálculo 2, o Stuart, que ele está 100% resolvido para você ver como é que você vê isso aí no nosso site. Livros resolvidos. Aqui a gente tem qual edição que você precisa. Nós temos a 6ª edição 100% resolvida. Estamos começando a resolver a 8ª, né? Vamos clicar aqui na 6ª edição. E vai perguntar, você está com o seu livro aberto aí? Sim, você já está com o livro aberto aí para saber o enunciado. E vai perguntar, escolha o capítulo que você está estudando. Vamos lá, vamos pegar aqui o capítulo 11.4. Aí pede, escolha uma questão. Aí vai querer a questão 3. Quando você faz isso, galera, ela vai te dar aqui o exercício. Ah, aqui é uma questão de série, né? Mas enfim, resolvido passo a passo para vocês. Nesse caso aqui resolveu em um passo só, né? Vamos pegar aqui um capítulo anterior, sei lá, o 9.6, questão 5. Temos aqui um tipo de questões, ó, resolvido, ó, passo a passo, com um gráfico aí, ó, mais bonitinho, desenhado para vocês, ok? O passo a passo, galera, é justamente para você não se perder durante a resolução, ok? Então, esses exercícios resolvidos também estão disponíveis para os assinantes do Responde Aí. E só lembrando que existem 3 formas de você assinar o Responde Aí, tanto o anual, que sai a R$ 21,90 por mês, o semestral, que sai a R$ 26,90 por mês, e o mensal, que você vai pagar R$ 34,90 por mês. E você pode pagar via boleto ou no cartão, nesses 2 planos aqui. O mensal é só no cartão, mas se você não tem cartão, você conversa com a gente, que a gente dá um jeitinho aí de você assinar e ter acesso ao Responde Aí e estudar bem para a prova, tá bom? Lembrando que você nem vai ter 7 dias de garantia de reembolso, caso você não goste na sua primeira assinatura. E qualquer assinatura vai dar acesso a todo o site, ao Lança Vidas, ao Guia Completão, aos exercícios resolvidos, ao aplicativo e tudo mais. Ok? Vamos voltar aqui então para o nosso raio-x, porque agora vamos começar a falar de limites e derivadas, e agora a gente vai gastar bastante tempo entendendo esses casos aí um a um, ok? Mas antes de começar o limite, galera, eu vi aqui no meu relógiozinho, que eu estou contando o tempo para, caso precise, dê uma acelerada. Eu vi que a gente chegou na metade do nosso aulão, tá bom? Então, vamos fazer um breakzinho rapidinho, de 2 minutinhos, e daqui a pouco a gente volta e segue com tudo para falar de limites e derivadas, para dar um gás aí no final desse aulão, tá bom? Vamos lá, até daqui a pouco.
Olá, pessoal, voltei. Então vamos continuar o nosso aulão falando agora de limite. Agora eu reparei uma coisa que tem uns acentos faltando, várias variáveis, variável. Acentos postos, vamos continuar. Vamos falar então agora um pouco de limite, tá bom? E como vai funcionar então um limite para várias variáveis. Eu trouxe aqui o nosso primeiro limitezinho que a gente vai resolver, né? E como a gente pode resolver esse limite. Então, eu tenho aqui o x, ele vai tender a um número e o y vai tender a outro número. Como eu resolvo isso? Cara, eu posso resolver isso como um limite qualquer de uma variável só. Como assim? Eu venho aqui, ó, e substituo. Eu vou ter 4 que multiplica um número menos 5 que vai multiplicar outro número. Vamos lá. Eu tenho 4 que multiplica 2, porque x tende a 2. E 5 que multiplica 3, porque y tende a 3. 4 vezes 2, 8. Menos 5 vezes 3, 15. 8 menos 15, menos 7. Ok? Vamos lá, vamos pegar mais um exemplo. A gente agora tem esse aí, ó. X e y agora tendem ao mesmo número, que é 0. Aqui a gente tem um e elevado a x sobre um y mais 1, né? Então, vamos lá. Então, para resolver isso aqui, eu vou fazer meu e elevado a 0 sobre y também vai ser 0 mais 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. 0 mais 1, 1. Todo número sobre 1 é ele mesmo. Então, resolvi aí, ó, mais um limitezinho. Show? Então, nesses casos, os limites existem e a gente consegue determinar qual é esse limite, substituindo os valores de x e y na determinada função, que a gente está calculando o limite. Ok? Mas a gente vai ter os casos de indeterminação, que vai ser o próximo exemplo. Que é esse. E quando o limite não existe, né? Quando eu tiver um caso de indeterminação, como é que eu vou saber se esse limite existe ou não? Vamos lá. Quando a gente tem uma única variável, a gente analisa os limites laterais. A gente vai ter o limite pela esquerda, o limite pela direita. Se eles forem diferentes, cada um indo para um lugar diferente, a gente vai ter que o limite o quê? Não existe. Para o limite existir, eles têm que ter para o mesmo lugar, né? Como está mostrando aqui. E no caso das funções com várias variáveis? Cara, quando a gente tiver várias variáveis, a gente vai ter os caminhos. A gente vai ter infinitos caminhos. Por exemplo, quando eu tenho aqui o limite de x e y tendendo a 1 e 1, de x ao quadrado mais y ao quadrado, eu posso fazer isso por vários caminhos. Como assim? Por exemplo, foi o que eu trouxe aqui. Para eu chegar aqui no ponto de x tendendo a 1 e y tendendo a 1, eu posso ter vários caminhos. Por exemplo, eu posso ter essa reta, eu posso ter essa reta, eu posso ter essa reta, eu posso ter essa curva, e todas elas têm que convergir para o mesmo ponto, ok? Se elas convergem para pontos, se elas convergem não, se elas divergem, se elas vão para pontos diferentes, esses limites não existem, ok? Assim como nos limites laterais tem que ir para o mesmo lugar, eles têm que ser iguais, os caminhos também têm que ser iguais, têm que ir para o mesmo lugar para esse limite existir, ok? Vamos fazer agora um exemplozinho, que é esse aí. Vamos lá. A gente começa, né, com esse limite aí, e de cara a gente bota o quê? Tá, vamos substituir esse x e esse y, né? O x está tendendo a 0, então vai ficar 0
sobre 0, mas o y também está tendendo a 0, né? Mais 0. Com isso, a gente tem 0 sobre 0, que é um caso de indeterminação. Então, a gente vai tentar determinar esse limite e saber se esse limite existe ou não, ok? E como a gente vai fazer isso, como a gente vai traçar os caminhos, ok? Vamos lá. Vamos pegar então aqui um pontinho verdinho para dizer que é o meu caminho 1, ok? Pensa que o meu caminho 1 eu vou seguir a reta x igual a 0, ok? Se eu tenho uma reta x igual a 0, eu vou ter o limite de y tendendo a 0, porque x já não tem lugar nenhum, x eu já defini que é 0. Então, eu vou ter aqui, esse limite vai ser 0 de 0 mais y, ok? Então, pessoal, x não é 0, y não é 0, y está tendendo a 0. Qualquer número aqui que eu assumir, meu limite vai ser para onde? 0, que eu já zerei aqui em cima. Então, isso aqui vai ser 0. Ok? Vamos lá. Agora, vamos fazer, então, um caminho 2 para ver se vai dar o mesmo resultado. Vamos separar aqui. Vamos ao caminho 2, que é o meu laranjinha. O caminho 2, nada mais justo fazer o quê? Y igual a 0 agora, né? Então, vamos lá. Vamos calcular o meu limite quando y vai igual a 0. Se meu y é igual a 0, eu vou ter aqui só o limite de x tendendo a 0. Ok? De x, né? Sobre x mais 0, porque meu y é igual a 0. Opa! Quando eu tenho isso, eu vou ter o quê? X sobre x, que eu posso cortar aqui, e vai ser igual a 1, ok? Opa! Presta atenção numa coisa. Meu caminho 1, meu limite foi 0. Meu caminho 2, meu limite foi 1. Galera, 0 é diferente de 1. Então, isso significa que esse meu limite não existe. Por quê? Dependendo do caminho que eu for, eu vou encontrar um limite diferente. Então, o limite dessa função, quando x e y tendem a 0, não existe, ok? Uma forma de você saber se esse limite existe ou não, aí vem a dica, é através do grau do numerador e do denominador. Como assim? Cara, quando o grau do numerador, que é o que está aqui em cima, for menor ou igual ao grau do denominador, que é o daqui embaixo, esse limite não vai existir. Qual o grau daqui de cima? 1. Qual o grau daqui de baixo? 1, né? Porque aqui é x elevado a 1 mais y elevado a 1, então é tudo elevado a 1. Opa, o grau do numerador é igual ao grau do denominador, então esse limite não existe. Já é uma dica que o limite não existe, ok? Sendo que você não vai poder dizer isso para o seu professor, então, na hora da prova, você vai ter que mostrar por N caminhos que aquele limite não existe, ok? Vamos fazer aí mais um exemplo. E a gente tem aí esse exemplo. Novamente, o x e o y tendem a 0. Então, a gente já viu que vai zerar em cima, vai zerar embaixo. E a gente vai ver agora os graus, né? Vamos ver. Qual é o grau daqui de cima? O grau daqui de cima vai ser 3. Por quê? O x é ao quadrado, então tem grau 2. E o y está elevado a 1, tem grau 1. 2 mais 1 vai ser o quê? Grau 3. Eu estou somando os expoentes aqui. Quando a gente multiplica, a gente soma os graus, tá bom? Então, 2 mais 1, 3. Em cima é grau 3. E embaixo, a gente tem um x à quarta mais um x ao quadrado. Aqui é um somatório. Se é um somatório, eu não vou somar os expoentes, tá bom? Então, o nosso maior grau aqui vai contar, que é o quê? É o x elevado a 4. Então, em cima, eu tenho grau 3.
Embaixo eu tenho grau 4, então esse meu limite não vai existir, porque o grau do denominador é maior do que o grau do numerador. Ok? Então vamos tentar agora provar que esse limite não existe, porque eu já vi esse indicativo. Então vamos fazer o nosso primeiro caminho. Vou botar aqui um pontinho azul, verdinho, né? Desculpa. Que é o caminho do x igual a 0. Quando eu faço esse caminho, então eu vou ter o limite de y tendendo a 0 de 0 ao quadrado vezes y sobre 0 à quarta vezes y ao quadrado, que vai zerar aqui em cima, então isso aqui vai ser 0. Vamos fazer o nosso próximo limite, que é o laranjinha. Que eu vou fazer o y igual a 0. Vou só botar aqui o verdinho. Quando eu fizer isso, eu vou ter então o limite de x tendendo a 0, né? Porque y já zerou, de x ao quadrado vezes 0 sobre x à quarta mais 0. Y ao quadrado vezes 0, zerou em cima, então esse limite também foi para 0. Opa, Thiago, deu igual, então esse limite existe, ele vai para 0. Não, eu já mostrei para vocês que quando o grau do denominador é maior do que o do numerador, esse limite não existe. O que eu tenho que encontrar é um outro caminho. Vamos fazer, então, um terceiro caminho? Vamos fazer, então, o caminho um caminho azulzinho, vamos lá. Que é, vamos considerar y igual a x ao quadrado. Ok? Então, vamos lá. Se y é igual a x ao quadrado, eu vou deixar meu limite em função de x, né? Então, meu limite é x tendendo a 0, porque tudo é 0. Então, em cima vai ficar o quê? X ao quadrado vezes x ao quadrado, porque y é x ao quadrado. Embaixo vai ficar x à quarta mais x ao quadrado, porque... Ah, não, é x ao quadrado, então vai ficar x ao quadrado ao quadrado. Ok? Então, isso vai ser igual ao quê? Isso vai ser igual a limite de x tendendo a 0. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Sobre x à quarta mais x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Quer dizer, x ao quadrado é x à quarta também. Então, isso aqui a gente soma. Isso aqui vai ser igual a limite de x tendendo a 0 de x à quarta sobre 2x à quarta. Ok? Então, ó, eu corto aqui. Esse limite vai ser igual a meio. Vou botando que isso aqui é igual. Meio. Opa! Agora sim. Eu já fiz 3 caminhos, mas eu baixo 2 para mostrar que é diferente, ó. Esses dois deram 0, esse deu meio. Ou seja, já deu um caminho diferente, significa que esse limite não existe, ok? Eu vou fazer agora para vocês aqui um quarto caminho. Tá bom? Que vai ser meu caminho rosinha. Para mostrar uma coisa para vocês. Assim como eu posso pegar os y igual a x ao quadrado, eu poderia pegar um y igual a, sei lá, 2x ao quadrado. Como a gente faria isso? Vamos lá. Igualzinho no outro, né? Então, a gente teria aqui o limite
de x tendendo a zero de x ao quadrado vezes 2x ao quadrado, né? Que eu substituí aqui o y pelo 2x ao quadrado. Tudo isso sobre x à quarta mais 2x ao quadrado. Ok? Quando eu faço todo esse algebrismo aí, eu vou encontrar limite de x tendendo a zero de 2x à quarta sobre, isso aqui vai ficar 3x à quarta. Ok? Opa, olha que legal. Eu posso novamente cortar aqui. E eu vou encontrar, esse limite vai ser igual a 2/3. Ok? Opa, então vamos lá. O que eu mudei desse caminho para esse caminho? Aqui, o x ao quadrado está multiplicando 1. Aqui, o x ao quadrado está multiplicando 2. E o que eu estou vendo? Que eu mantive o x ao quadrado, eu só estou multiplicando uma constante por ele. E essa é a minha dica. Cara, quando eu tiver o grau do denominador maior do que o numerador, eu só vou substituir o y por igual a mx ao quadrado, onde esse m vai ser uma constante, que nesse caso é 1 e nesse caso é 2, e eu sei que para diferentes m's eu vou ter diferentes limites, então assim eu já provo que meu limite não existe, ok? Vamos fazer isso nesse exemplo para fechar essa parte. Como é que ficaria esse caso? Vamos lá. Novamente, aqui em cima a gente tem x ao quadrado, né? Grau 2. E embaixo a gente também tem grau 2. Então isso é indicativo que o limite não existe, porque o grau de baixo está igual ao de cima, tá bom? E a técnica que eu ensinei para vocês é o quê? É o rosinha, né? É fazer y igual a mx ao quadrado, onde esse m é uma constante, ok, pessoal? Então vamos lá. Quando eu faço isso, galera, eu vou ter o quê? Limite de x tendendo a zero. Vamos substituir aqui. Aqui a gente vai ter o quê? X menos mx ao quadrado elevado ao quadrado. Embaixo vamos ter o quê? X ao quadrado mais mx ao quadrado. Opa, não precisa nem ser ao quadrado, a gente pode substituir só por x, tá bom? Então vai ser mx, isso aqui é mx. Isso aqui vai ser ao quadrado, né? Porque eu substituí ali. Opa, aqui fecha o parênteses. Ok? Então vamos lá. Tá, já fiz isso, né? O que a gente pode fazer então é botar aqui o x em evidência. Tá vendo? Então quando a gente bota aqui o x em evidência, a gente vai ter o que então? X ao quadrado, que multiplica 1 menos m. E aqui embaixo vai ter o quê? X ao quadrado, ok? Que também está em evidência, que multiplica 1 mais m. Com isso, a gente já pode cortar o x ao quadrado aqui, ok? E eu fiquei com o quê? Com 1 menos meu m, que é uma constante, sobre o 1 mais meu m, que é uma constante. Se meu m é uma constante, galera, para qualquer valor que eu colocar aqui em cima, sei lá, se m for igual a 1, por exemplo, aqui em cima vai ficar 1 menos 1, e aqui embaixo vai ficar 1 mais 1.
Então vai ficar 0 sobre 2. Ou seja, isso é um valor. Se esse número for 1 milhão, aqui embaixo, aqui em cima vai ser um número negativo, aqui embaixo vai ser um número positivo. Então isso também já vai mudar. Ok? Então com isso eu provo que esse limite não existe. Ok? Galera, uma dica. Esse expoente aqui do x, eu sempre vou colocar de forma a igualar o grau de cima com o grau de baixo. Tá bom, pessoal? Vamos pegar esse exemplo aqui, o anterior, só para mostrar isso. Aqui em cima a gente tinha grau 2 e aqui embaixo a gente tinha grau... Desculpa, aqui em cima a gente tinha grau 3 e aqui embaixo a gente tinha grau 4. Por isso que eu usei o y igual a x ao quadrado. Porque y igual a x ao quadrado fica x ao quadrado mais y ao quadrado, grau 4 em cima, grau 4 embaixo, para poder cortar. Como nesse caso os graus já eram iguais, então eu não precisava colocar nada no quadrado aqui, um cubo, nem nada, porque o grau já estava bonitinho, certinho, ok? Seguindo, vamos fazer agora um limite utilizando mudança de variável, ok? Vamos lá. Eu tenho agora esse limite aí, né? Onde x e y estão tendendo a 1. Em cima eu tenho uma raiz cúbica menos 1, embaixo eu tenho uma raiz quadrada menos 1. Tá, 1 vezes 1 vai ser 1, né? O que eu vou tirar 1 menos 1, zerou. 1 vezes 1 vai ser 1, né? Raiz quadrada de 1 é 1, menos 1, zerou também. Então, ele está indeterminado. Como eu faço, então, esse limite daí? Cara, eu vou fazer uma mudança de variável. Como eles estão multiplicando, eu posso dizer, tanto em cima como embaixo, eu posso chamar esse xy de u. Ok? Então, eu vou escrever meu limite de u tendendo a 1. Por que u vai tender a 1? X tende a 1. Y tende a 1. 1 vezes 1, 1. Perfeito? Então, foi exatamente isso que eu fiz. Ok? E eu vou substituir, então, o u agora nisso aí tudo. E como a gente vai resolver isso aí? Vamos lá. Tá. Thiago, você não mudou muita coisa não, galera. Porque aqui, olha, ficou 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0. Ok. É um caso de indeterminação, sendo que agora, como eu tenho só uma variável, eu posso aplicar meu amigo L'Hopital. Então, eu vou derivar em cima e derivar embaixo. Quando eu faço isso, eu vou ter o limite de u tendendo a 1. Essa derivada aqui de cima vai ser o quê? 1/3 de u elevado a menos 2/3. A derivada de baixo vai ser o quê? Meio de u elevado a meio menos 1, menos meio. E lembrando que a constante, a derivada vai ser 0. Quando eu substituo 1 aqui agora, 1 elevado a menos 2/3, 1 vezes 1/3 vai ser o quê? 1/3. Mesma coisa aqui embaixo, que vai me dar o quê? Meio. 1/3 sobre 1 meio vai ser o quê? 2/3. Determinei aí o meu limite, por mudança de variável. Ok? Agora a gente vai aprender uma outra mudança de variável, que são as coordenadas polares. E como a gente vai fazer isso? Vamos lá. Galera, mudança de coordenada polar é exatamente isso que eu coloquei para vocês aí, já dando um mega spoiler. Eu vou chamar meu x de r cosseno θ e meu y de r cosseno θ. E eu vou utilizar nos casos que a gente vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado. Por quê? Eu vou substituir esse r cosseno θ e esse r seno θ aqui e vai ser isso, ó. R ao quadrado em evidência já, que vai ser seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, eu vou substituir o x ao quadrado mais y ao quadrado por r ao quadrado. Vamos a 1
exemplo. E como eu disse, eu tenho bem aquele caso que eu falei. O que eu tenho aqui? Ó? X ao quadrado mais y ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado dentro do cosseno. E x ao quadrado mais y ao quadrado aqui no denominador. E eu já sei, galera, que isso aí vai ser igual a r ao quadrado. Então, eu faço, olha, essa mudançazinha aí de variável. Ok? E como, então, eu finalizo essa conta? Vamos lá. O r está tendendo a zero, né? Porque aqui os dois estão tendendo a zero. Cosseno de zero, é 1, né? Então, vai ficar com 1 menos 1. R ao quadrado vai ser 0. Opa! Isso vai ficar 0 sobre 0. Deu indeterminado de novo. Pô, Thiago, você está me complicando. Ok. Mas a gente já sabe que a gente pode fazer o que aí, galera? L'Hopital. Então, vamos aplicar L'Hopital aí para essa função. Ok? Vamos fazer aqui. Então, a gente estava com o limite de r tendendo a zero positivo de 1 menos cosseno de r ao quadrado sobre r ao quadrado. Vamos aplicar L'Hopital. Vamos derivar em cima e derivar embaixo. Então, isso vai ser o limite de r tendendo a zero positivo, né? Derivada de 1 é 0. Derivada de menos cosseno de r ao quadrado, eu vou ter que aplicar o quê? Regra da cadeia. Regra da cadeia. Eu derivo quem está dentro, que no caso é r ao quadrado, que vai me dar 2r, vezes a derivada de quem está fora. Derivada de cosseno é o quê? Menos seno. Como tem esse menos aqui, vai ficar mais. Então, vai ser seno de r ao quadrado. Tudo isso sobre a derivada de baixo, que derivada de r ao quadrado é o quê? 2r. Mas aí você se ferra de novo, né? Você tem aqui 2r com 2r, né? Você pode cortar. Corta aqui. Corta aqui. Ok? Vamos lá. Seno de r ao quadrado quando r for 0. 0 ao quadrado, 0. Seno de 0, 0. Então, galera, resolvi aí a minha questão. Determinei o meu limite. Show, pessoal? Vamos lá. Vamos seguindo. Vamos falar agora do teorema do sanduíche, né? Aplicado a funções de várias variáveis. Vamos relembrar como a gente calculava esse limite utilizando o teorema do sanduíche lá para funções de uma variável, mas agora aplicando para funções com várias variáveis, ok? Vamos lá, e a gente tem aí esse limite, onde x e y tendem a 0, eles estão aqui dentro do seno, e a gente percebe o quê? Que, cara, conforme eles vão aumentando, isso aqui vai diminuindo, vai tendendo a 0, isso aqui vai indo para o infinito. Eu não sei calcular seno de infinito. Porém, eu sei que, tirando esse x aqui, o seno de qualquer função, ele varia de menos 1 a 1. Ok? Então, vamos lá. Se ele varia de menos 1 a 1, significa que se esse limite aqui, o limite desse e esse, convergir para o mesmo ponto, esse aqui também tem que ir para esse mesmo lugar, porque ele vai estar entre os dois, não tem como ele sair desse limite. Então, por isso que é um teorema do sanduíche ou teorema do confronto, tá bom? Tá, mas essa função aqui, desculpa, tem um x, essa aqui não tem. O que eu faço? Eu multiplico o x aqui, aqui e aqui. Então, eu fico com essa carinha para calcular esse limite. Então, eu vou fazer o limite do menos x, tendendo a 0. Então, eu vou ter meu limite
de x tendendo a zero de menos x. E esse limite vai ser igual a zero. Ok? Vou ter o limite do x tendendo a zero desse aqui, que vai ser mais x, que também vai ser zero. E, opa, eles foram iguais. Se esse limite é igual a esse, o limite dessa função do meio também vai ser o quê? Igual. Então, o que eu vou dizendo para vocês, galera, é que esse limite aqui vai ser igual a zero também. Porque esse limite e esse limite também foi zero. Então, eu apliquei aí o teorema do sanduíche. Falando agora de continuidade, que também é um ponto importante. Como a gente sabe que uma função é contínua para uma função de uma variável? Por exemplo, eu tenho lá minha f de x e ela tem essa cara aí. Quando x for diferente de zero, esse polinômio louco aí verdinho que eu falei que descreve ela. E quando ele for igual a zero, quer dizer, o x for igual a x0, ele vai ser igual a A. Como que minha função vai ser contínua? Vamos lá. Lembrando que minha função contínua é aquela que eu consigo desenhar sem tirar o lápis do papel. E como é que eu desenho essa função sem tirar o lápis do papel? Primeiro é quando o limite pela esquerda foi igual ao limite pela direita. E aqui eles estão indo para o mesmo ponto, que é essa bolinha aqui vazia. Então, esse é um ponto. Ó. Se os limites estão indo para o mesmo lugar, significa que eu posso desenhar ela sem tirar o lápis do papel. Porém, eu também tenho que saber se a minha função existe no ponto. Então, eu tenho que o meu limite de x tendendo a x0, da minha f de x, tem que ser igual ao ponto da minha função, naquele ponto, ok? Então, para isso acontecer, esse limite aqui tem que ser igual ao meu azinho. Se esse azinho fosse aqui em cima, por exemplo, essa função não seria contínua, porque eu não conseguiria desenhar sem tirar o lápis do papel. Eu viria desenhando ela. Nesse ponto aqui, eu teria que fazer um desenho aqui e depois seguir com ela, tá bom? E como isso vai se aplicar para funções de várias variáveis, pessoal? Então, assim, galera. Continuidade de funções de várias variáveis. Eu vou ter o mesmo exemplo. O meu limite da minha função, quando x tende a x0 e y tende a y0, vai ter que ser igual à minha função de várias variáveis aí no ponto, ok? Uma dica é, todas as funções clássicas são contínuas em seus domínios. Então, pessoal, se você tem uma função que é um polinômio, uma exponencial, uma função logarítmica, uma função seno e uma função cosseno, elas vão ser contínuas nos seus domínios, então você não precisa se preocupar com isso. Assim, você só vai mostrar para o professor que ela é contínua, mas você já vai ter certeza que ela é contínua, tá bom? Só repetindo aí, para reforçar para vocês, são os polinômios, as funções exponenciais, as funções logarítmicas, as funções seno e as funções cosseno, ok? Vamos então fazer um exemplozinho para ver se isso for ficar fixo aí na nossa cabeça. E eu quero achar um valor de A para que essa minha f de xy seja contínua, ok? E como eu sei que essa minha função vai ser contínua? Como eu falei, galera, no slide lá anterior, eu preciso que meu limite de x e y tendendo a zero, porque a minha função muda nesse ponto, tá vendo? No ponto 0, 0, ela tem
Quer dizer, no ponto diferente de 0, 0, ela tem essa cara, e no ponto 0, 0, ela vai ser igual a A, tá bom? Então, preciso que o limite de x e y tendendo a 0, 0, porque é meu ponto chave da minha função, que descreve quase tudo, que é essa cara aqui, que é o x ao quadrado mais y ao quadrado vezes seno de 1 sobre xy, ok? Esse limite tem que ser igual a A, porque o limite tem que ser igual à função naquele ponto, ok? Então, vamos fazer esse limite aqui. Novamente, a gente tem um limite com zeros aqui embaixo. Então, esse seno vai para o infinito. Se esse seno vai para o infinito, eu não sei calcular esse seno. Porém, eu sei que o seno varia de menos 1 a 1. Eu vou aplicar, então, o teorema do sanduíche, onde eu vou ter que essa minha função, menos x, y ao quadrado mais y ao quadrado, é maior ou igual que a minha f de x, que é maior ou igual do meu mais x ao quadrado mais y ao quadrado, ok? Vamos fazer esse meu primeiro limite. O limite de x, y, tendendo a 0, 0, do meu menos x ao quadrado mais y ao quadrado, foi para 0. O meu limite de x, e y, tendendo a 0, 0, de meu x ao quadrado mais y ao quadrado, também foi para 0. Então, o limite da minha f de x quando x e y tendem a 0, 0, também vai para 0, porque esse aqui é igual a esse, ok? Então, se esse meu limite deu 0, e eu preciso que esse meu A seja igual a esse limite, galera, significa que meu A é igual a 0 também. Então, resolvi a minha condição para que essa função seja contínua. Ok, pessoal? Então, pessoal, com isso a gente encerra a nossa parte de limites, onde nós vimos mudança de variável, vimos o teorema do confronto, ou teorema do sanduíche, né, que tem o mesmo nome, quer dizer, tem um nome diferente, mas é a mesma coisa. E também vimos como a gente avalia se uma função é contínua ou não. Vamos falar então agora das derivadas parciais, já que a gente está aí na reta final do nosso aulão. Mas antes de entrar nas derivadas parciais, galera, eu queria mostrar um negocinho aqui para vocês, que é o nosso aplicativo do Responde Aí, ok? Ele está disponível tanto para iOS como para Android. Aí está carregando, calma aí. Opa, tá demorando um pouco. Já era para eu ter carregado ele antes aí para não perder tempo. Tá, mas enfim, ele, galera, ele vai ter todo o conteúdo que tem no nosso site, seja ele o Livros Resolvidos, o Guia Completão ou Aulão Salva-Vidas, na palma do seu celular para você utilizar. E uma vantagem que ele tem é... Opa, deixa eu voltar aqui.
Vou mostrar aqui o site para mostrar, cara, que a internet está meio lenta para mostrar para vocês, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que ele vai ter... Esperando carregar. Ah, deu voltar? Vai ser mais fácil. Que ele vai ter a mesma cara que eu mostrei para vocês no site, porém você vai ter a opção de estudar offline. O que eu quero dizer com isso? Cara, você vai poder baixar todo o conteúdo do site para o seu celular, quando você estiver no Wi-Fi da sua casa, ou no Wi-Fi da biblioteca, da sua faculdade, que seja. E assim você vai poder estudar no ônibus, sei lá, no almoço, ou em qualquer momento, sem se preocupar em gastar seu pacote de dados, sem se preocupar com o sinal do celular, e dar aquela revisada no conteúdo de boa na palma da sua mão, utilizando aí essa parte de utilizar offline o nosso aplicativo e poder baixar esse conteúdo aí para o seu celular. Lembrando que essa opção de baixar o Aulão Salva-Vidas, o Guia Completão e os livros resolvidos para o celular é para os assinantes do Responde Aí, e esses são os planos disponíveis aí que vocês já conhecem, tá bom? Eu vou voltar aqui para o nosso aulão para falar das derivadas parciais, porque a gente está com pouco tempo. Eu queria mostrar para vocês o aplicativo, mas infelizmente não vai dar tempo. Vamos falar de derivadas parciais. Vamos lá. Eu tenho aqui uma função de duas variáveis e eu quero derivar ela, ok? Sendo que aí vem aquela pergunta, tá, mas eu derivo isso como? Eu derivo em função de x? Eu derivo em função de y? Então, é isso que eu vou falar agora com vocês. São essas derivadas parciais. Como eu derivaria aí essa função? Eu posso derivar em função dos dois. Opa, o microfone caiu de novo. Eu posso derivar em função das duas variáveis, de x e y. Sendo que quando eu derivo em função de x, meu y eu considero uma constante. E quando eu derivo em função de y, meu x eu considero uma constante. Vamos fazer aqui bonitinho para ver como é que fica. Vamos lá. Eu vou fazer primeiro a derivada parcial da função em relação a x. Ok? Quando eu faço isso, a derivada parcial em relação a x. Então, vamos lá. Primeiro grupinho aqui, x ao quadrado vezes y. Como eu falei, se eu estou derivando em função de x, meu y eu considero uma constante, então ele fica aqui. Vezes a derivada de x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado é o quê? 2x. Mais essa outra derivada aqui. O 2 é uma constante, né? Vezes a derivada de x ao cubo. O 3 passa para frente. 3 vezes 2, 6. Vezes x ao quadrado. Porque 3 menos 1, 2. Menos a derivada de y ao quadrado, que é igual a 0. Ok? Eu posso escrever isso bonitinho assim, né? Então, essa derivada ficou 2xy mais 6x ao quadrado. Ok? Vamos derivar agora em função de y. Então, vamos lá. Derivada em função de y. Quando eu faço isso, eu considero o meu x constante. Então, aqui, x ao quadrado vezes y. Meu x ao quadrado eu considero uma constante. Derivada de y, 1. Mais derivada de 2x ao cubo. X é uma constante, eu estou derivando em função de y. Então, isso aqui vai ser 0. Menos derivada de y ao quadrado. Derivada de y ao quadrado vai ser o quê? 2y. Então, essa derivada aqui vai ser o quê? X ao quadrado menos 2y. Ok? Note que não importa que quando você deriva em função de x, você fique com uma derivada em função de y também. Assim como quando você deriva em função de y, sua derivada fica em função de x também. Isso não tem problema, tá bom? O importante é apenas você considerar a sua outra função uma constante. Ok? Vamos lá, vamos fazer mais exemplos disso.
E agora a gente tem aí um produto, né? X vezes cosseno X vezes seno X. Por que eu coloquei esse exemplo? Cara, porque agora a gente vai ter que aplicar alguma regra de derivação, seja ela da cadeia, seja ela do produto, do quociente. E o que eu quis mostrar aqui é que, cara, as regras de derivação continuam valendo para as derivadas parciais, ok? Então vamos lá, vamos derivar em função de x. Então vou ter minha derivada em função de x. Como eu derivo isso? Regra da cadeia. Derivada do primeiro, 1. Repito o resto. Então vai ser 1 vezes cosseno x vezes cosseno y. Mais derivada, repito, na verdade, mais repito o primeiro, né? Derivo o segundo, derivada de cosseno x vai ser o quê? Menos seno x. E repito o terceiro, que vai ser cosseno y. Tudo isso mais... Repito o primeiro, repito o segundo, mais a derivada do terceiro. Que isso aqui é uma constante, então essa derivada vai ser o quê? 0. Então, essa derivada aqui... vai ser igual ao... Eu deixo o cosseno y aqui em evidência. Vai ser cosseno y, que multiplica cosseno x, mais x seno x. Ok? Vamos fazer agora em função de y. Vamos lá. Mesma coisa. X cosseno x, eu posso considerar uma constante, né? Então, eu vou tirar, vai ser x cosseno x, que eu considerei uma constante, ok? Vezes a derivada aqui do de fora. Opa, desculpa que aqui foi menos, aqui não é mais não, galera. Aqui é menos. Porque é menos seno x aqui, tá? Mas vamos lá. O x cosseno x, eu considerei uma constante, né? Porque tudo que tem x é constante. Então, vai ser vezes a derivada do cosseno y, que vai ser o quê? Menos seno y. Então, isso vai ser igual a menos x cosseno x seno y. Ok? Vamos, então, para mais uma derivada. E nós temos agora... esse ln de x ao quadrado mais y ao quadrado, onde a gente vai aplicar o quê? A regra da cadeia. Vamos lá. Vamos derivar primeiro em função de x. Por que a regra da cadeia, galera? Porque tanto x como y, eles estão ao quadrado e estão dentro de outra função, tá bom? Então, vamos lá. Essa derivada aqui vai ser igual a... derivada de quem está dentro, derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado em função de x vai ser o quê? 2x. Vezes a derivada de quem está fora. Quem está fora é o ln. Então, vai ser 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Vamos lá. Derivada em função de y. Novamente, derivada de quem está dentro, x ao quadrado mais y ao quadrado. Como é em função de y, x é o constante, então vai ser 2y, vezes derivada de quem está fora, que é o ln. Então, vai ser 1 sobre quem está dentro, é o x ao quadrado, mais y ao quadrado. Show? Então, apliquei aí a regra da cadeia para fazer mais uma derivada. Então, chegamos em mais um exemplo e eu trouxe agora uma função de 3 variáveis para a gente calcular.
Ok? E nesse caso, repara que a gente vai ter que aplicar tanto a regra da cadeia como a regra do produto. Porque aqui é regra da cadeia e aqui é regra do produto. Não, acho que não. Essa é tudo regra do produto no final das contas, porque um ali é constante, né? Tá, vamos fazer com calma. Vamos lá. Vamos fazer primeiro o verdinho, né? Que é a minha derivada em função de x, que eu estou fazendo assim, né? Ok? E vai ficar... Como? Deixa eu ver se pra cá. E vai ficar como? Y é uma constante, não posso separar aqui já. Que vai multiplicar isso aqui que eu vou aplicar a regra do produto. Derivada do primeiro, derivada de A de x é x. Vezes o segundo, né, que é seno de xz. Mais, repito o primeiro, que é x, vezes a derivada do segundo, que é seno de xz. E a derivada de segundo a gente vai aplicar o quê? Regra da cadeia, né? Que vai ser o quê? Derivada de quem está dentro, que é o xz, e essa derivada é z, vezes a derivada de quem está fora. Derivada de seno vai ser o quê? Cosseno de xz. Ok? Então, fizemos aí a nossa primeira derivada parcial. Vamos derivar agora em função de y. Que vai ser isso tudo aqui, que não tem isso, vai ser constante, né? Então, vamos repetir aqui. É x vezes seno de xz, vezes a derivada de y, que é o quê? 1. Então, vai ser isso aí mesmo. Ok? Repara que quando a gente derivou parcialmente a função de y, a gente obteve uma função que não tem y. Vamos, então, finalizar derivando em função de z. Então, vamos lá. O que não tem z vai ser considerado constante, né? Que no caso é meu y vezes o e elevado a x, vezes a derivada em função de z, onde aqui eu vou aplicar a regra da cadeia, que é o quê? Derivada de quem está dentro, que vai ser o quê? X, ok? Vezes a derivada de quem está fora, que é o derivada do seno, né? Que vai ser o quê? Cosseno de xz. Então, com isso, eu encerrei mais uma derivada. Ok, pessoal? Então, voltando ao raio-x, galera. Nesse aulão, a gente viu domínio e imagem, vimos a parte de gráficos, vimos os limites passando por mudança de variável, teorema do confronto e continuidade, e fechamos com derivadas parciais. Ok, pessoal? Infelizmente, eu não tenho mais muito tempo de aulão para falar mais coisas com vocês, ok? Mas eu queria agradecer a presença de todo mundo que ficou comigo aqui até o final, tá bom? Queria desejar uma boa prova para todo mundo aí da USP de São Carlos. Desejar uma boa prova P2 para vocês. Lembrar que esse aulão vai ficar disponível ainda mais um tempinho para vocês. E a gente vai divulgar isso aí no grupo do WhatsApp. Então, por isso que é importante que você não saia do grupo do WhatsApp. Ok? E acho que é isso, pessoal. Queria aproveitar e desejar para vocês, ó, um último recadinho, uma boa prova. Show? Torcendo muito aí para vocês, galera. Abraço!